Antecedentes da administração. Na aula de hoje, a gente vai te ensinar, te mostrar o que veio antes de fato surgir a administração como ciência. Ou seja, o que influenciou? Muitas vezes, para entender o presente, a gente tem que olhar para o passado. Eu acho que essa frase é de algum filme, mas infelizmente, mas enfim, não importa. A questão toda a gente vai falar agora de pontos que influenciaram para a administração ser o que ela era hoje. Por que isso é importante? Por que você precisa prestar atenção nesse assunto? Porque para a administração ser o que é hoje, precisou de ideias do passado. E isso cai muito em concurso. Não cai tanto, mas cai em concurso. E quando cai, você precisa saber identificar o que ocorreu para que a administração pudesse ser o que era hoje. Lembrando que esse é um curso completo de fundamentos da administração. E agora a gente vai falar sobre tais antecedentes. Então, vamos para a tela. Antecedentes da administração. Eu vou falar de 6 especificamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os primeiros a influenciarem a organização foram os filósofos. Você já deve conhecer o nome de muitos deles. Por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Mas por que eles influenciaram a administração? Bom, porque eles trouxeram conceitos que é utilizado hoje na administração. Por exemplo, o conceito de ética é um conceito, vou escrever aqui, é um conceito que era muito abordado por eles. Ética. Outro conceito também, conceito de liderança, eram conceitos que eles costumavam tratar. Então esses pensamentos sobre esse assunto, assim como também o pensamento racional das coisas, entre outros, influenciaram para a administração ser o que é hoje. Segundo ponto, vamos lá. Economistas liberais. Se a gente for olhar para os economistas liberais, a gente vai ver que eles trouxeram ideias, por exemplo, de eficiência. Não é que eles trouxeram a ideias, é que eles abordaram essas ideias, né? Produtividade. Opa, não está aparecendo para você? Vamos lá. Produtividade. Divisão do trabalho. Então, foram conceitos que eles estabeleceram, que eles conversaram e que hoje é utilizado na administração como um todo. A própria divisão do trabalho ele é muito utilizada até hoje, né? Que é que você dá a cada um uma porção do trabalho para ele fazer. E assim você estabelece uma especialização, você estabelece uma função para cada um. Isso vem de pensamentos do passado. E os economistas liberais também tiveram a sua parcela de contribuição. Outro ponto é a Igreja Católica. Igreja Católica. Ué, mas por que a Igreja Católica influenciou? Bom, se a gente for olhar para a Igreja Católica ela estabelecia hierarquia. Sabe, esse conceito de que quem tem mais autoridade manda mais do que tem menos? Por exemplo, Papa, Bispo, Arcebispo, Cardeal, até chegar no Padre, você tem uma hierarquia. Essa ideia de hierarquia é utilizada até hoje nas empresas. Aí você tem lá o presidente, depois o diretor, depois o gerente, supervisor de primeira linha, supervisor de segunda linha, operário. Então, esses conceitos também da Igreja Católica influenciaram a administração para ser como é hoje. Outro ponto é a tal da coordenação funcional. Coordenação funcional. Que basicamente diz respeito a você dar uma função para alguém coordenar. Eu estou falando assim de maneira bem superficial, para que você possa só compreender o conceito e entender como aplicar isso numa prova, ou mesmo para entender como que essas organizações, como a igreja, influenciou a nossa vida hoje enquanto administração, enquanto gestão. Outro ponto, a gente tem aqui, seriam as organizações militares. Quando a gente fala de organização militar, você vai pensar em quê? Vai pensar em planejamento, vai pensar em estratégia, vai pensar em organização linear. Professor, eu não sei o que é uma organização linear. Quando a gente falar de tipos de organização, em outro momento, acho que nem vai ser nesse curso, mas em outros momentos você vai entender. Mas basicamente é a forma como a organização se estrutura para poder passar os comandos de cima para baixo. Tanto que aqui a gente também vai ter a ideia de comando,
Veja que todas essas ideias aqui, ó, que eu estou te apresentando, são ideias que a gente utiliza hoje no trabalho, na empresa, nas organizações que a gente trabalha. Portanto, elas influenciaram o que a gente tem hoje como administração. Outro ponto que é importantíssimo citar são os pioneiros empreendedores. Quem são os pioneiros empreendedores? Ora, aqueles primeiros empresários lá atrás que deram um boom na indústria, que criaram grandes conglomerados, grandes empresas globais. A gente está falando, por exemplo, de Henry Ford. Henry Ford, tanto que a gente estuda uma disciplina chamada Fordismo, que vai falar só sobre o que esse cara criou, que basicamente diz respeito, ele criou a tal da produção em massa. Aqueles conceitos de esteira, dentre outros que a gente cita em momento oportuno, mas a gente também tem outros empreendedores, como por exemplo Dale Carnegie, da indústria do aço. A gente tem os Rockefeller. A gente tem um monte de empreendedor lá do passado que foi muito granado, pode-se dizer assim, porque criaram empresas grandes, que cresceram vertiginosamente, geraram muita fortuna, muita riqueza. Quando esses caras começaram, não existiam empresas daquele tamanho. Então, a iniciativa deles de criar uma empresa, de crescer o negócio, de ficar gigantesco, global, fez com que muitas técnicas de administração fossem criadas. Portanto, eles também tiveram grande influência nisso. Vamos para a Revolução Industrial, que é o nosso último tópico. Revolução Industrial. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente vai ter o quê? Grandes fábricas, muitas fábricas cresceram e foi preciso uma nova forma de administração. O trabalho começou a ficar mais complexo, complexidade do trabalho. A gente também tem que na Revolução Industrial novas tecnologias surgiram. Tudo isso, gente, foi influenciando a administração como ela é hoje. Então, esses pontos aí, eles vão trazer ideias, pensamentos, forma de organização, conceitos que foram discutidos e que hoje a gente implementa na administração. Normalmente costuma cair em provas de concurso perguntas bem diretas sobre isso. Inclusive, se você for olhar aqui no nosso material, vou te mostrar. No próximo slide você vai ver que eu tive o cuidado de escrever, tudo que eu estou te explicando aqui, só que com um pouco mais de detalhes. E também tive o cuidado de fazer exercícios. E no final você vai encontrar o gabarito desses exercícios também, tá? Então lembrando que a gente está estudando o quê? Os antecedentes da administração, que é uma matéria super interessante, super importante. E se você quiser esse material que você está vendo agora aí na tela, basta você entrar no ADM Academy, que é a minha área de membros. Se você quer estudar comigo, entra no ADM Academy. Lá você vai ter acesso ao material desse vídeo. Esse vídeo aqui, se você está vendo no ADM Academy, bacana, legal, seja bem-vindo. Agora, se você não está, se você está vendo no YouTube, porque esse vídeo eu coloco no YouTube. Para quê? Para quem quiser vir estudar comigo, ter acesso ao material, esse material que eu acabei de te mostrar. Então nesse material você vai encontrar os exercícios, você vai encontrar um texto escrito para você estudar, você vai encontrar o gabarito. E aí você vai poder se aprofundar nos seus estudos de maneira completa. Se você gosta das minhas aulas, você vai encontrar muita coisa legal lá. Além de outras aulas também que não estão disponíveis no YouTube. Beleza? Legal? Então a gente se vê na continuação desse curso na próxima aula.